Oi gente, eu sou o Dr. Daniel Machado do Projeto Diva Express e hoje eu queria conversar com você sobre uma dúvida que aparece frequentemente no consultório e que tem relação com calorias e engordar. Veja, várias pacientes que eu tenho gostam, adoram comer doces e adoram comer coisas calóricas, enfim, basicamente coisas doces. Então algo muito comum é que elas perguntem o seguinte: nossa, mas eu vou precisar parar de comer doce para poder emagrecer? Eu vou poder comer aquele brigadeiro, vou poder comer aquela torta, aquele quindim que eu gosto e emagrecer? Será possível isso? E inclusive já vi no consultório pessoas que falavam o seguinte: olha, eu conto quantas calorias tem numa refeição saudável e eu conto quanto de doce eu posso comer dentro daquelas calorias. E aí eu prefiro comer o doce, porque eu não consigo viver sem comer doce. Só que isso não funciona. Isso daí não funciona em absoluto e eu vou explicar exatamente para você o porquê que isso não funciona. Veja, a caloria é uma unidade energética. Ela quer dizer que quanta energia está contida naquele alimento que você está falando. Então, teoricamente, pensando dessa forma, 100 calorias de alface seriam a mesma coisa de 100 calorias de brigadeiro. No entanto, as pessoas que optam por esse tipo de estratégia alimentar sabem que isso não funciona. Isso não funciona por um motivo muito simples. A questão do alimento que entra no nosso corpo não é apenas uma questão energética, não é a energia que está contida naquele alimento, mas principalmente o impacto que esse alimento causa no organismo assim que a gente come. E, por exemplo, se você comer 100 calorias ou 1000 calorias de alface, o impacto vai ser totalmente diferente de comer a mesma quantidade de calorias, por exemplo, de açúcar branco, de farinha, de brigadeiro, enfim, de qualquer uma dessas coisas feitas de açúcar refinado e de farinha. E eu vou explicar basicamente a diferença para você. Veja, a diferença é que alimentos que contêm carboidratos dessa natureza, principalmente os açúcares refinados e as farinhas refinadas, eles têm, além do impacto energético, um impacto muito grande nos hormônios do corpo. E eles mexem principalmente com esse hormônio, que é a insulina. Ou seja, a mesma quantidade de calorias, vamos tomar por exemplo aqui 100 calorias de alface e 100 calorias de brigadeiro, tem um impacto hormonal totalmente diferente. E como é que isso acontece? 100 calorias de brigadeiro causam um aumento da glicose no sangue muito mais rápido e muito maior do que as 100 calorias da alface. E isso tem consequências para o organismo da gente. Veja só, de uma forma geral, eu vou mostrar o que acontece aqui quando você come. Veja, você tem fome, e eu vou usar como exemplo o brigadeiro, e aí você vai comer, você tem fome aqui nesse ponto aqui que eu estou desenhando. E aí você come o brigadeiro aqui. O que acontece com o açúcar no seu sangue? Ele sobe. O açúcar não deve ficar no sangue, não é o lugar certo para o açúcar ficar. Quando o seu cérebro detecta que você está com bastante açúcar no seu sangue, o que ele faz? Ele faz com que o pâncreas comece a liberar insulina. Então, logo após você ter comido, você começa a liberar insulina. E a insulina é um hormônio que ele é responsável por justamente tirar o açúcar que está no sangue e colocar ele de volta para dentro da célula. Inclusive, o que acontece? Você armazena toda essa energia que não foi usada, essa energia do carboidrato, você vai armazenar ela em forma de gordura. Então, quando a insulina sobe, o que acontece com o açúcar? Ele volta para dentro da célula, ele vai ser transformado em gordura, e quando você chega aqui embaixo, você sente fome de novo. A insulina vai baixar também, ela vai cair, e quando chegar aqui embaixo, você vai sentir fome. Ou seja, quem se alimenta dessa maneira, comendo bastante carboidrato, passa o dia inteiro desse jeito aqui, tendo fome, comendo e subindo açúcar, aí vem a insulina e sobe também aqui atrás, e o açúcar desce e você tem fome. Então é o dia inteiro, basicamente, passando de fome em fome. Provavelmente você deve estar familiarizado com isso ou conhecer quem esteja. Quem come muito doce, quem come muita farinha, quem come bastante carboidrato refinado, farinha, açúcar, enfim, vive o dia inteiro tendo fome o tempo todo, querendo lanchar o tempo todo e basicamente com energia mais baixa, se sentindo indisposta. É isso que acontece. De uma forma geral,
todos esses alimentos, e principalmente os que têm carboidratos, têm essa capacidade de elevação muito rápida e muito alta da glicose. Isso faz com que a insulina, recapitulando aqui, faz com que a insulina também suba e faz com que a gente engorde, porque esse açúcar ele vai ser armazenado na forma de gordura. Então, quais são os carboidratos que você pode comer? Basicamente, são os carboidratos que são ricos em fibras, ricos em água. Isso daí é muito fácil da gente encontrar nos vegetais verdes, principalmente na alface, na couve, no quiabo, em outros vegetais e outras frutas, em várias frutas a gente encontra eles também. De uma forma geral, você deve comer baseado nisso daí, baseado nesse tipo de alimento. E quais você deve evitar? Basicamente, os que têm farinhas e os que têm açúcares refinados. Então, você deve evitar doces, deve evitar guloseimas, deve evitar salgadinhos, pizzas, enfim, uma série de coisas. Algumas pacientes, quando a gente conversa sobre isso pela primeira vez, elas falam: nossa, mas a vida não vai ficar muito difícil sem comer isso? Veja só, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte: esses alimentos, que são alimentos baseados em carboidratos ruins, em farinhas e açúcares, eles, na verdade, eles são carboidratos que você não conseguiria viver se você apenas comesse eles. A alimentação baseada nesses carboidratos exclusivamente, ela é extremamente tediosa. Ela é chata. O grande problema é que as pessoas querem misturar esses carboidratos o tempo inteiro, querem acrescentar eles na dieta de uma forma regular e não de uma forma esporádica, ou seja, de uma forma eventual, como deve ser feito. Então, a grande sacada é você permanecer de 80% a 90% do seu tempo comendo o que é certo, e se você sair, que saia no máximo de 10% a 20% do seu tempo, e que saia de preferência tendo consciência do que você está fazendo, para que não cause esses impactos que fazem com que você acabe, por um momento de prazer, você tenha que passar um tempão aborrecida com a gordura acumulada no colote, na barriguinha, enfim, algo que não vale o prazer de poucos segundos com doce na boca. Ok, se você gostou desse vídeo, por favor, dá um joinha pra gente aí, se inscreva no nosso canal. Se você tem alguma dúvida, por favor, poste sua dúvida, eu vou ficar feliz da vida de responder você. Se inscreva no canal da gente, curta nossa página no Facebook. E, enfim, a gente se vê no próximo vídeo. We'll be right back.